O ano de 2020 nos deu a sensação de ser muitos. Divergências políticas, econômicas, conflitos, recordes e uma pandemia. O mundo se adaptando com o novo normal. O entretenimento parou, a vida das pessoas parou. Personalidades, artistas e anônimos que perderam as vidas para o novo coronavírus. A Covid-19 nos ensinou a ver o mundo de outra forma. Hoje você vai rever de janeiro a dezembro os principais acontecimentos e as coisas que mais marcaram 2020. Olá, boa noite. Para começar, uma separação movimentou o mundo. Depois de 4 anos de negociações, o Reino Unido saiu da União Europeia. E com isso teve início o período de transição. 3, 2, 1. Às 23 horas locais do dia 31 do primeiro mês do ano, com festa para alguns e decepção para outros, o Reino Unido finalmente deixou a União Europeia. O território do bloco diminuiu 5,5% e a saída de 66 milhões de pessoas reduziu a população da União Europeia para 446 milhões de pessoas. O divórcio deu início ao período de transição, com duração planejada de 11 meses, mas que apresentou dificuldades nas negociações para um acordo nas relações pós-Brexit. Dos dois lados, a acusação de falta de cooperação e o único consenso foi sobre as profundas divergências persistentes nas discussões. Isolamento social, medidas de contenção, máscaras, álcool em gel, protocolos de saúde, lockdown, quarentena. Termos e medidas que entraram sem pedir licença na vida de pessoas em todo o mundo. O SARS-CoV-2 atingiu idosos e pessoas com problemas cardíacos, respiratórios e doenças como diabetes de forma cruel. O vírus surgiu em 2019 e a doença leva no nome o número do ano em que começou, Covid-19. Mas foi 2020 que foi virado de cabeça para baixo pela pandemia. Já em janeiro, o coronavírus se espalhou em Wuhan, cidade no centro da China, onde os primeiros casos foram detectados e logo começou a sair do país e da Ásia, causando estragos na Coreia do Sul. Em fevereiro, a Europa foi atingida. Itália e Espanha se tornaram um epicentro da pandemia no mundo, seguidos pelo Reino Unido. O ministro Boris Johnson foi infectado e precisou de cuidados intensivos. Entre os problemas de uma pandemia de tal magnitude... Entre os problemas de uma pandemia de tal magnitude, um apareceu logo de início: a busca por matérias-primas. Faltavam máscaras, cotonetes, insumos médicos e até respiradores, que são fundamentais em casos mais graves. Entre quarentenas, isolamentos e lockdowns, pessoas de diferentes países precisaram se adaptar às imposições da realidade. O novo normal foi o termo que chegou a virar piada, mas que ajuda a traduzir o que se viu, ou melhor, não se viu nas ruas. Pontos turísticos conhecidos pela lotação constante ficaram vazios. Avenidas movimentadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, quase sem carros. Eventos esportivos cancelados. As pessoas se acostumaram com o contato pelas janelas das casas. Cantorias, shows, aniversários, cada um no próprio canto, em busca de uma aproximação mesmo que à distância. Oficialmente, a pandemia foi decretada pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março, quando o número de casos ultrapassava a marca de 100 mil. Poucos dias depois, os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados. Uma decisão inédita, já que o calendário olímpico só havia sido perturbado pelas grandes guerras que cancelaram as edições de 1916, 1940 e 1944. Depois da Europa, a Covid-19 atingiu em cheio as Américas, com caos e milhares de mortes no Equador, México e Peru. Brasil e Estados Unidos foram e são ainda os países mais atingidos do continente. O coronavírus não encontrou dificuldades para chegar a outros países. Sem conseguir controlar as fronteiras, países da América Latina viram os números de casos e mortes crescerem rapidamente.
Em todo o mundo, mais de 75 milhões de pessoas já foram contaminadas. Áreas distantes e impenetráveis, megalópolis e cidades na miséria, florestas tropicais, montanhas, um deserto, fenômenos naturais devastadores e algumas economias duramente atingidas. O vírus caiu como uma bomba para os latino-americanos. 2 dos países mais atingidos pela pandemia no mundo estão na América Latina. Brasil e México sofrem com o isolamento social e a quantidade enorme de casos e mortes. O vírus se espalhou e uma das nações afetadas mais rapidamente e de maneira mais séria foi o Equador, em especial Guayaquil. No país, a curva de mortes aumentou muito rápido. Os sistemas de saúde entraram em colapso. Filas de carros de transporte de caixões se formaram nas portas dos hospitais e cemitérios. Milhões de pessoas foram contaminadas pelo coronavírus e os números aumentam descontroladamente em alguns lugares. E enquanto o mundo comemora o avanço nos esforços para a vacinação, a América Latina busca planos para imunizar a maioria da população. Um desafio que promete ser caro. Todos os países da região e do Caribe apresentaram interesse em participar do COVAX, o mecanismo da Organização Mundial da Saúde para garantir o acesso igualitário em uma corrida em que nações emergentes têm mais poder. O sonho da imunização em toda a América Latina pode se tornar realidade em breve, mas o desafio para alguns governos é pagar o alto preço das vacinas e da logística de distribuição. No Brasil, a pandemia provocou um grande número de mortes, desemprego e impactou a vida de milhões de pessoas. Foi praticamente o ano todo diferente. O coronavírus fez muitas vítimas e levou o país a uma crise econômica. Como preencher o vazio deixado pela saudade? Milhares de vidas interrompidas, famílias em luto. O Brasil foi atingido em cheio pela pandemia e rapidamente se transformou no segundo país com mais mortes no mundo por causa da Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos. Hospitais lotados, emergência nas UTIs. A rede hospitalar entrou em colapso em Manaus e a cidade teve de recorrer a valas comuns para enterrar as vítimas da Covid. O comércio fechou. As empresas mandaram os funcionários para casa. Cidades inteiras fechadas. A economia ficou paralisada. Uma crise que ninguém esperava assolou o Brasil, que ainda se recuperava lentamente da recessão. Em meio à situação delicada, aconteceram embates na política. O governo federal entrou em atrito com governadores que adotaram medidas como confinamento. Mas muitos deixaram as disputas de lado e seguiram a onda de solidariedade para ajudar quem ficou sem emprego. A crise só não foi maior no país devido às medidas de apoio, como o pagamento do auxílio emergencial. No entanto, o aumento dos gastos do governo e a queda da arrecadação deixaram as contas públicas em situação delicada em meio ao forte crescimento da dívida. O ano de 2020 termina com incerteza sobre a vacinação e o que esperar de 2021. Mas também há esperança de que o vírus que impactou milhões de famílias e silenciou vozes, enfim, deixe de ser uma ameaça. No mundo inteiro, campeonatos esportivos foram suspensos ou cancelados para evitar a propagação da Covid-19. Em Milão, a partida entre Atalanta e Valência pela Liga dos Campeões da Europa, no dia 19 de fevereiro, foi considerada uma bomba biológica para a propagação do vírus, aumentando o número de contágios no norte da Itália. A região foi a mais afetada do país e uma das mais atingidas no continente. Até os Jogos Olímpicos foram adiados em uma decisão inédita. Tóquio 2020 manteve o nome e agora a previsão é que comece no dia 23 de julho de 2021 e termine em 8 de agosto. Já os Jogos Paralímpicos devem começar em 24 de agosto e terminar em 5 de setembro. Depois de longas discussões sobre como retomar as disputas esportivas, uma estratégia apareceu como favorita: o esquema de bolha.
A NBA foi pioneira. 22 times foram enviados para o complexo esportivo da Disney, na Flórida, para ficarem isolados durante 3 meses, em um modelo que foi um sucesso, sem nenhum caso detectado entre jogadores, comissões técnicas e funcionários. Outra competição que retornou em bolha foi a Liga dos Campeões da Europa. Definidos os times que disputariam as quartas de final, as 8 equipes foram para Portugal, um dos países menos afetados pela pandemia no continente naquele momento. Diferente do habitual, as classificações foram definidas em partidas únicas. Nas quartas, o Bayern de Munique já mostrou a que veio. Aplicou uma goleada histórica de 8-2 no Barcelona de Lionel Messi. A vitória era um prenúncio da soberania do time na competição. Nas semifinais, uma vitória tranquila por 3-0 sobre o Lyon, da França. E na final, um triunfo simples por 1-0 sobre o Paris Saint-Germain, de Neymar, que confirmou o título do clube alemão. 2 mortes abalaram a NBA, a maior liga de basquete do mundo. Sem ligação com o novo coronavírus, David Stern e Kobe Bryant perderam a vida. No primeiro dia do ano, morreu David Stern, ex-comissário da liga e responsável pela transformação do campeonato em um fenômeno mundial. Ele estava afastado do comando da NBA desde 2014. E ficou 3 semanas internado após uma hemorragia cerebral. O luto do basquete americano aumentou no final do mesmo mês, quando um acidente vitimou Kobe Bryant, a filha dele de 13 anos e mais 7 pessoas. O astro, que venceu 5 títulos pelo Los Angeles Lakers, recebeu homenagens de anônimos e famosos da NBA, do esporte, da televisão, do cinema e da política. Em 9 de fevereiro, enquanto o mundo ainda podia se aglomerar, o Oscar se rendeu ao cinema sul-coreano e o filme Parasita ganhou 4 estatuetas. Dirigido por Bong Joon-ho, o filme Parasita quebrou uma tradição de 92 anos em Hollywood e abriu uma nova era para filmes estrangeiros na maior indústria da 7ª arte no planeta. A obra, que conta a infiltração de uma família pobre em uma casa rica em Seul, conquistou 4 prêmios: melhor filme, melhor diretor, melhor filme internacional e melhor roteiro original. Desde a criação do Prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em 1929, este foi o primeiro ano em que um longa em língua não inglesa leva a principal estatueta. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai rever como ficou a economia no Brasil e no mundo durante a pandemia. E ainda os desafios que o governo Bolsonaro enfrentou no 2º ano de gestão. É já já. Estamos de volta. Em 2020, o coronavírus mudou todos os planos da economia e da política por onde passou. No Brasil, o primeiro caso da doença foi confirmado em 26 de fevereiro. A partir de março, a meta era frear a contaminação, nem que para isso precisasse parar tudo. O chamado lockdown foi uma saída em várias cidades dentro e fora do país. No início do primeiro semestre, um desconhecido ameaçador fez com que vários lugares nos mais diversos países se preparassem para uma quarentena. Uma alternativa capaz de diminuir a velocidade da transmissão do vírus. O novo coronavírus foi descoberto na China no final de 2019, mas só chegou aos outros países e alcançou a proporção de pandemia no começo de 2020. Durante a alta de casos, comércios, bares, restaurantes e escolas se mantiveram fechados por decretos locais. Na cidade de Wuhan, na China, considerada a origem do surto do novo coronavírus, também foi a primeira a decretar o lockdown. Com a medida, mais de 29 milhões de residentes foram obrigados a ficar em casa e as ruas ficaram praticamente desertas. O bloqueio incluiu o fechamento de vias e proibiu o deslocamento e viagens não essenciais. Só era permitida a saída para comprar alimentos, transportar doentes ou realizar serviços de segurança. Reuniões públicas, inclusive cerimônias religiosas como casamentos e até funerais, foram proibidos. Além da China, a Itália, a Espanha, o Reino Unido, a França e a Alemanha também realizaram o confinamento ou fechamento total para evitar a contaminação. Na prática, o lockdown é a medida mais radical imposta por governos para que fosse cumprido o distanciamento social,
uma espécie de bloqueio completo em que as pessoas devem, de modo geral, ficar em casa. Cada país ou região define de que forma esse fechamento deve ser feito e quais são os serviços considerados essenciais que devem continuar funcionando. O mesmo aconteceu em alguns estados do Brasil. O fechamento total foi adotado no Maranhão, Pará e Amapá, e em cidades dos estados do Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. A medida também chegou a ser discutida para aplicação em 3 grandes focos da doença no país, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus. Mas muitas cidades acabaram optando pela adoção de medidas restritivas de isolamento ou distanciamento social para conter a infecção. No segundo semestre, o país começou a flexibilizar a quarentena e liberou para que o comércio, restaurantes, academias e até cinemas e teatros reabrissem as portas, mas com medidas restritivas, limitando horários, capacidade máxima e uma série de cuidados para o seu funcionamento. As escolas, que trabalharam de forma remota na maior parte do ano, foram reabrindo aos poucos para atividades extracurriculares e depois para turmas do ensino fundamental. Muitos alunos não retornaram às aulas presenciais esse ano e ainda é polêmica a discussão sobre a volta às aulas, principalmente entre os pais dos alunos do ensino infantil. A pandemia obrigou governos de muitos países a tomarem medidas radicais, como o confinamento da população, para evitar a disseminação do novo coronavírus. Decisões extremas que levaram a economia às maiores perdas já registradas desde a Grande Depressão, há quase um século. Cidades gigantes, locais públicos vazios, pontos turísticos fechados. O confinamento para evitar que o novo coronavírus se espalhasse provocou perdas severas na economia. O primeiro setor a ser atingido fortemente foi o turismo. A queda na receita foi de 460 bilhões de dólares somente no primeiro semestre. Aos poucos, outros segmentos também foram brutalmente impactados. Companhias gigantes suspenderam as operações. Em crise, muitas pediram recuperação judicial, como a Latam nos Estados Unidos. A pandemia provocou as maiores perdas econômicas e o maior nível de desemprego nos Estados Unidos desde a Grande Depressão na década de 1930. O preço do barril de petróleo chegou ao menor nível desde 1991. O PIB americano, a soma de tudo que é produzido na economia, afundou 31% no segundo trimestre. Nas bolsas, a tensão foi grande. Os principais índices de ações pelo mundo tiveram fortes perdas em março, com o fechamento das economias. Em Nova York, foi registrado o pior pregão desde 1987. Com tanta gente em casa, o consumo de bens pela internet disparou. Por isso, em meio à crise, o setor de tecnologia conseguiu se destacar. As ações de companhias gigantes americanas comandaram a retomada das bolsas nos Estados Unidos. A Apple se tornou a primeira empresa americana com valor de mercado superior a 2 trilhões de dólares, uma quantia maior que o PIB do Brasil e de dezenas de outros países. O ano também foi marcado pela separação de 2 gigantes. A Boeing cancelou a compra bilionária da área de aviação comercial da Embraer. Segundo a americana, a empresa brasileira não cumpriu as exigências que constavam do acordo, mas a Embraer negou qualquer irregularidade. Vários países entraram em recessão. O Fundo Monetário Internacional espera uma contração do PIB mundial de 4,4% neste ano. O FMI afirmou que a China vai ser o único país a crescer em 2020. As perspectivas para o ano que vem são melhores, mas as incertezas permanecem. Além da preocupação com as infecções e mortes pelo coronavírus, a crise na economia e o desemprego também tiraram o sono de muitos trabalhadores. No Brasil, o desemprego bateu recorde. A parada da economia foi devastadora para o mercado de emprego.
E a taxa de desemprego chegou a 14,6% no terceiro trimestre, atingindo mais de 14 milhões de pessoas. A crise só não foi maior no país por causa das medidas de apoio, como o pagamento do auxílio emergencial. O trabalhador contou com 3 parcelas de R$ 600, depois prolongadas, mas com o valor de R$ 300. No total, o governo liberou cerca de R$ 300 milhões com um benefício criado para diminuir o impacto da crise sanitária entre os trabalhadores informais e a população de baixa renda. Mas o aumento dos gastos do governo e a queda da arrecadação deixaram as contas públicas em uma situação delicada em meio a forte crescimento da dívida. Os negócios na Bolsa de São Paulo tiveram que ser interrompidos várias vezes em março e o índice Bovespa registrou fortes quedas. O dólar também disparou e a taxa básica de juros caiu para a mínima histórica. Os bancos centrais pelo mundo tiveram de reduzir os juros para perto de zero e injetaram dinheiro na economia. E mesmo em meio ao caos econômico, o Banco Central não deixou de trabalhar pelo desenvolvimento de novas tecnologias, como o lançamento do Pix, em novembro, uma nova tecnologia que permite a transferência de dinheiro de forma instantânea, 24 horas por dia e gratuita para pessoas físicas. O ano foi marcado por desafios na política enfrentados pelo governo Bolsonaro. Os incêndios no Pantanal e Amazônia também marcaram o segundo ano de gestão do Poder Executivo. Mas, mesmo com todas as dificuldades, Jair Bolsonaro manteve a sua aprovação no melhor nível desde a chegada à presidência da República. Um dos primeiros e maiores desafios do governo Bolsonaro foi enfrentar a pandemia do coronavírus e todos os problemas que vieram com ela, como a crise econômica. Ao mesmo tempo, o governo federal teve que adotar medidas de combate à pandemia, proteção e estímulo à economia e pensar em possíveis vacinas contra a Covid-19. As medidas contribuíram para assegurar que os efeitos das medidas restritivas para frear o avanço do vírus não fossem ainda mais devastadores. Uma das ações que merece destaque foi a criação do auxílio emergencial, que até novembro contribuiu para a preservação de 12 milhões de postos de trabalho, beneficiou 65 milhões de pessoas e permitiu que 400 mil empresas se mantivessem abertas com a ajuda do governo federal. Em relação à busca de uma vacina eficaz contra o novo coronavírus, o Brasil se juntou aos esforços internacionais no combate à doença. Com as conclusões das 3 fases de testes das primeiras vacinas, o governo adotou um plano nacional de imunização, de maneira que toda a população do país receba as doses de forma igualitária e proporcional. Assim, as primeiras vacinas liberadas vão atender a grupos prioritários de profissionais da saúde e idosos. Outro desafio enfrentado pela gestão Bolsonaro foi o aumento das queimadas nas florestas nacionais. A Amazônia e o Pantanal passaram por momentos difíceis no combate às chamas, que devastou a flora e a fauna. Vários animais morreram e muitos outros foram resgatados com queimaduras. O governo federal enviou a Força Nacional para combater os incêndios florestais e adotou outras medidas para conter o desmatamento e as queimadas, como a Operação Verde Brasil 2, que tenta reverter a tendência de aumento da área desmatada. A presença militar nas áreas de florestas está prevista até abril de 2021, mas pode ser prorrogada. E mesmo com todas as dificuldades, o presidente Jair Bolsonaro manteve sua aprovação no melhor nível desde o início do mandato. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada no início de dezembro, apontou que 37% dos brasileiros consideram seu governo bom ou ótimo, o mesmo percentual da pesquisa realizada em agosto. Em junho, eram 32%. A morte de George Floyd, um homem negro assassinado por um policial branco, fez com que os americanos precisassem lidar com uma crise social histórica. Floyd teve o nome lembrado em protestos no mundo inteiro. A imagem de Derek Chauvin, um policial branco do estado de Minnesota, ajoelhado por 8 minutos e 46 segundos no seu pescoço durante a abordagem, foi parar nas redes sociais e gerou indignação. Assim que a notícia se espalhou, as ruas foram tomadas, primeiro em Minneapolis, depois em outros estados americanos e logo em outros países. Em todos os lugares, uma frase em inglês ecoou como pedido de justiça e igualdade: Black Lives Matter. O movimento, cujo nome significa Vidas Negras Importam em português,
surgiu em 2014 em uma situação parecida após a morte de um afro-americano por um policial branco em Nova York. Em várias cidades, os protestos não pararam e não dão sinal de que vão parar tão cedo. Jogadores e torcedores usaram as quadras e as arquibancadas para protestar. A política esteve presente não só no Black Lives Matter, impresso em letras gigantes. Antes de cada partida, jogadores ajoelhados durante o hino, em protesto contra a violência policial. Nas camisas do jogo, no lugar dos nomes dos atletas, mensagens de protesto, pedidos para que a população votasse, pedidos por reforma educacional. E, é claro, vidas negras importam, a mensagem repetida durante toda a bolha da NBA. A violência policial contra negros nos Estados Unidos foi motivo também de uma rara greve na NBA, quando já na fase eliminatória da competição, Jacob Blake, um homem negro, foi baleado na frente dos filhos. A cena gerou indignação entre os jogadores. Liderada pelo Milwaukee Bucks, time de basquete do estado de Wisconsin, onde aconteceu a ação policial, a NBA parou e foi seguida por outras grandes ligas esportivas americanas, como a de beisebol e a de futebol. A suspensão das partidas durou poucos dias e no retorno o Los Angeles Lakers, que tanto sofreu com a morte de Kobe Bryant, foi liderado por LeBron James ao título, comemorado nas ruas da Califórnia, apesar da pandemia. Em 4 de agosto, uma imagem vinda do porto de Beirute chocou o mundo. Uma explosão matou diversas pessoas e deixou mais de 6.000 feridos. O Líbano, já em crise social, política e econômica, foi extremamente abalado por uma explosão em um armazém onde estavam guardadas há anos toneladas de nitrato de prata, um material extremamente instável. Mais de 85.000 construções entre casas, hospitais, prédios e escolas foram danificadas. 190 pessoas morreram, mais de 6.000 ficaram feridas e 300.000 desabrigadas. A tragédia gerou uma crise política ainda maior, com denúncias de governos e dificuldade para formar uma coalizão entre uma classe política que comanda o país há décadas e é acusada pelos libaneses de corrupção. No próximo bloco, vamos relembrar a polêmica que envolve a prisão de um dos maiores jogadores de futebol do Brasil e as eleições do presidente que terá que enfrentar a crise econômica na Bolívia. Voltamos já. Um ator que revolucionou o cinema. Chadwick Boseman fez história ao apresentar ao mundo uma versão incrível do super-herói Pantera Negra. A morte precoce do ator no final de agosto comoveu milhares de fãs. Aos 43 anos, o ator que encantou nas telonas como protagonista do filme de super-herói Pantera Negra morreu de um câncer de cólon que nunca havia sido anunciado publicamente. A doença tinha sido diagnosticada pela primeira vez em 2016 e o ator continuou trabalhando depois disso. A notícia da morte abalou Hollywood e gerou repercussões no esporte, na política e em outras áreas. O futebol brasileiro pegou a contramão dos especialistas e do esporte mundial quando retomou em junho com as disputas, mesmo com uma quantidade muito grande de casos de coronavírus confirmados entre jogadores e comissões técnicas de diversos times. Em junho, o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro tomou a frente e retomou os jogos. Do lado de fora do estádio do Maracanã, estava montado um hospital de campanha para atender pacientes com Covid-19. Os outros estados vieram logo depois e o calendário do futebol brasileiro foi totalmente reformulado. No começo de agosto, o Campeonato Brasileiro voltou, mas não sem polêmica. Logo na primeira rodada, diversos casos de Covid-19 foram confirmados e até a partida entre Goiás e São Paulo foi suspensa pela Justiça Desportiva por causa da grande quantidade de infecções. Ao longo da competição, Flamengo, Santos, Palmeiras e Atlético Mineiro também apresentaram surtos da doença dentro do elenco, com vários atletas e membros da comissão técnica infectados. Em campo,
Tanto o Brasileirão quanto a Copa do Brasil só vão terminar em 2021. E enquanto o esporte tentava contornar a crise, um craque do futebol brasileiro foi parar nas páginas policiais paraguaias. Ronaldinho Gaúcho ficou 171 dias preso junto com o seu irmão Assis pelo uso de passaportes falsos. O ex-jogador e o irmão Assis foram ao Paraguai para participar de um evento de caridade para crianças pobres e planejavam abrir um cassino administrado por um empresário. A detenção ocorreu na alfândega, quando eles apresentaram os passaportes que haviam sido arranjados pelos promotores da viagem. O primeiro mês de detenção foi uma prisão para políticos corruptos, policiais e traficantes de drogas. E teve até campeonato de futebol com a participação do pentacampeão pela seleção em 2002. Mas com uma regra: o craque não poderia fazer gols. O resto do tempo foi cumprido em um hotel de luxo, de onde os irmãos saíram com pedidos dos funcionários para que não fossem embora. A tensão tomou conta das relações internacionais quando um general iraniano foi morto por forças dos Estados Unidos. Na Rússia, a reforma constitucional foi aprovada com maioria. Em 3 de janeiro, o general iraniano Qasem Soleimani foi morto. O militar era considerado um dos arquitetos das relações diplomáticas da República Islâmica e chefe da Força Quds dos Guardiões da Revolução. O Pentágono garantiu que Soleimani desenvolvia planos ativos para atacar diplomatas americanos e que tramava uma ação importante que ameaçava a vida de centenas de pessoas. Uma esmagadora maioria aprovou a reforma constitucional na Rússia, promovida pelo presidente Vladimir Putin, que críticos acusam de querer buscar perpetuar o controle sobre o país. Depois de 20 anos no poder, quase 78% dos que compareceram às urnas foram favoráveis à reforma, em uma votação que teve que ser adiada devido à pandemia. Entre as determinações da proposta, a que causou maior polêmica abriu o caminho de Putin na presidência até 2036, enquanto o atual mandato vai até 2024. Além disso, a reforma reforça algumas prerrogativas presidenciais, como a nomeação de juízes, e inclui na Constituição o termo fé em Deus. A política na América Latina também foi bastante movimentada em 2020. Vamos relembrar alguns fatos importantes que marcaram o ano. Aos 85 anos, Mujica teve como último cargo o de senador. Pepe, como era chamado, foi uma das principais lideranças da esquerda latino-americana, pegou em armas, foi preso em duras condições carcerárias nos anos 70 durante a ditadura uruguaia e assumiu uma postura de seriedade e humanidade na política institucional. Alheio a protocolos, quando eleito, continuou a viver na sua chácara, longe dos luxos do poder e dirigindo o próprio Fusca, que se tornou uma sensação entre os eleitores. Durante o governo, não conseguiu cumprir a promessa de reformar a educação e fechou a Companhia Aérea Nacional. No discurso de despedida, Mujica declarou que aprendeu que o ódio acaba sendo estúpido por provocar a perda da objetividade diante das coisas. Aos jovens, declarou que ter sucesso na vida era se levantar e sempre recomeçar após uma queda. O Peru já vivia contextos de crise política em 2019 e não teve vida diferente este ano. Vizcarra foi destituído pelo Congresso no segundo processo de impeachment, depois de uma primeira tentativa fracassada em um caso de contratos irregulares com um músico. A moção para retirar o popular presidente peruano foi aprovada com uma grande maioria e colocou no poder Manuel Merino, o presidente do Congresso, depois de grandes protestos populares que foram reprimidos pela polícia, o que gerou uma repercussão extremamente negativa. Merino renunciou apenas 5 dias depois de tomar posse. O responsável por assumir o cargo foi o centrista Francisco Sagasti, o terceiro a ocupar a presidência em apenas 8 dias. Ele pediu perdão em nome do Estado às famílias dos manifestantes mortos pela polícia durante os protestos contra Merino e garantiu um governo plural. Os peruanos vão às urnas em eleições gerais em abril de 2021. O plebiscito estava marcado para abril, mas teve que ser adiado por causa da pandemia. Com uma participação de mais de 50%, a maior desde que entrou em vigor o voto facultativo,
os chilenos apoiaram a mudança constitucional com mais de 78% dos votos favoráveis à nova Carta Magna. Uma nova eleição está marcada para o dia 11 de abril de 2021. Os eleitores vão escolher os 155 constituintes que integrarão a Convenção Constitucional. A Praça Itália, no centro de Santiago, foi palco de comemorações pela aprovação. Rebatizada de Praça da Dignidade pelos manifestantes durante os protestos, ela foi tomada por chilenos felizes com a vitória popular. Depois da contestada reeleição de Evo Morales em outubro de 2019, em 2020, o povo escolheu Luiz Arce como novo presidente da Bolívia. Entre os candidatos estavam o segundo colocado no ano anterior, o centrista Carlos Mesa, o líder de extrema-direita Luiz Fernando Camacho e a presidente interina Jeanine Áñez, que abandonou a disputa antes da votação. O candidato do Movimento ao Socialismo já aparecia como favorito nas pesquisas, mas surpreendeu na boca de urna e apareceu como vencedor no primeiro turno, um resultado confirmado pelos órgãos eleitorais. Arce, um dos responsáveis do chamado milagre econômico do governo de Evo entre 2006 e 2019, foi eleito em votações com comparecimento recorde de mais de 88%, mesmo com as restrições impostas para combater o novo coronavírus. A vitória permitiu o retorno de Morales ao país, que depois de ser pressionado pelo exército a renunciar em 2019, estava exilado na Argentina. Nós vamos fazer só mais uma pausa e já voltamos para rever uma matéria especial sobre a morte do craque Diego Maradona e as eleições históricas disputadas nos Estados Unidos. Conflito entre Azerbaijão e Armênia, atentados que voltaram a aterrorizar a França e acordos com países árabes assinados por Israel. Mais acontecimentos que marcaram 2020. No final de setembro, um conflito congelado há décadas estourou e um nome pouco conhecido voltou ao noticiário: Nagorno-Karabakh. O território separatista de maioria armênia, mas que pertence ao Azerbaijão, já tinha sido palco de um sangrento conflito no início dos anos de 1990. Dessa vez, um acordo de cessar-fogo foi anunciado em novembro, após mediação da Rússia. O tratado contemplou conquistas pelo Azerbaijão de territórios que o país não tinha controle há décadas e foi considerado uma derrota humilhante pelos armênios, que protestaram contra o premier Nikol Pashinyan. 5 anos depois dos atentados que aterrorizaram Paris, a França voltou a ficar em alerta por causa de ataques extremistas. Em 16 de outubro, o professor Samuel Paty, que havia mostrado em sala de aula charges de Maomé, foi decapitado no meio da rua, em um subúrbio da capital francesa, por um jovem de origem chechena. Pouco depois, novos ataques extremistas foram realizados no país, um deles na Basílica de Notre-Dame de Nice, em 29 de outubro, quando um tunisiano feriu e matou 3 pessoas com uma faca. Entre as vítimas estava Simone Barreto Silva, brasileira de 40 anos, que há 30 morava em Nice. Com mediação de Donald Trump, Israel assinou acordos de normalização de relações diplomáticas com Bahrein e Emirados Árabes Unidos, um triunfo que o presidente americano buscava usar para a reeleição. Com os tratados, o Estado hebreu estabeleceu formalmente relações com os 2 países árabes, sendo a primeira conquista do tipo desde os acordos de paz com o Egito em 1979 e com a Jordânia em 1994. Os 2 países árabes cultivam em comum com Israel a animosidade em relação ao Irã, mas foram criticados pelos palestinos, que consideraram a aproximação uma facada nas costas. Acordos com o Sudão também foram normalizados poucas semanas depois. 2020 também foi o ano em que um ídolo do futebol morreu. O mundo perdeu Diego Armando Maradona. Em todos os lugares, milhares de pessoas prestaram homenagens a Maradona.
Na época, a nossa equipe de reportagem fez uma matéria especial sobre esses fãs. Vamos rever. Às 9h30 da noite, em ponto de quarta-feira, foi decretado 1 minuto de silêncio no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Nesse horário, o Internacional deveria enfrentar o Boca Juniors, time de Maradona. Mas a partida, válida pela Copa Libertadores da América, foi adiada por causa da morte do ídolo. E o clube brasileiro fez questão de prestar homenagem. O Corinthians foi outro clube que reverenciou o argentino. O estádio de Itaquera foi decorado com uma enorme foto de Maradona. A Embaixada da Argentina no Brasil se manifestou nas redes sociais. Em uma postagem com a foto do craque na Copa do Mundo de 1986, a Embaixada lamentou a perda. Com enorme dor, despedimos de Diego Maradona, nosso embaixador do futebol, que levou as cores da Argentina para todo mundo. Hoje choramos, as argentinas e os argentinos, bem como também choram milhões de pessoas no planeta inteiro. Até sempre, Diego. Essa lanchonete na zona leste de São Paulo é um reduto da colônia argentina. Na fachada estava estendida uma faixa. Obrigado, Diego. O dono, que mora no Brasil há 20 anos, diz que Maradona era amado principalmente pelas camadas mais pobres da população. Acho que todos nós argentinos estamos muito tristes. Nós perdimos grande fã da Argentina. Nós perdimos uma pessoa que se identificava muito, que estava acima de tudo a Argentina. Então, nós perdimos hoje grande argentino. Isso é uma coisa muito difícil de se recuperar. O Thiago tem a bandeira do Brasil tatuada em um braço e a da Argentina no outro. Isso porque a mãe dele é brasileira e o pai é argentino. E desde pequeno era fã do jogador. Diz que dificilmente um outro ídolo vai conseguir ocupar o espaço deixado por ele. Eu acho que eu não vou ver isso. Não sei, meus filhos, as futuras gerações, eu creio que tem que aposentar a camisa 10, não só da Argentina, a do Brasil também. Pelé e Maradona são os mais grandes do mundo. E o craque argentino acabou influenciando também a vida de muitos brasileiros. De acordo com dados oficiais do IBGE, na década de 80, quando Maradona viveu o auge e até conquistou uma Copa do Mundo, o número de crianças registradas com o nome Diego aqui no país aumentou 3.000%. E outros que não foram registrados assim, pelo menos ganharam o apelido de Maradona. É o caso do Francinei de Lima, que virou Francinei Maradona. Além da admiração pelo futebol do craque argentino, a semelhança física também ajudou. Hoje eu tenho 36 anos, mas com o decorrer do tempo a gente procurava até estar meio parecido, corte de cabelo, e tinha o cabelo comprido também, e sempre gostei de jogar futebol. Não fui jogador profissional, mas a gente sempre jogou e brincavam, né? Ó, o Maradona. Então aí ficou. Aí em 2011 é onde se fortaleceu esse apelido, e hoje na cidade toda aí todo mundo conhece como Maradona. E essa admiração acabou virando um projeto social em Foz do Iguaçu, chamado Maradona Brasileiro. O trabalho já tem 6 anos e atendeu mais de 1.000 crianças e adolescentes. Eles praticam várias modalidades esportivas e Diego Maradona sempre será um exemplo para eles, por tudo que fez de bom e de ruim. É um grande exemplo de vida para todas as situações. O Maradona segue de exemplo, tanto no futebol e também como uma lição fora de campo para os atletas, para eles terem uma visão diferente, que o esporte é saúde, que o esporte ele nos dá uma mudança totalmente, mas também pode trazer algumas consequências. Muitas pessoas, paralelamente na vida pessoal, Maradona teve seus problemas, né? Então, para que não tome algumas atitudes que ele tomou, mas que seja como atleta grandioso como Maradona. Um ano memorável e de recordes no automobilismo. Na Fórmula 1, Lewis Hamilton ultrapassou o número de vitórias de Michael Schumacher. Um acidente que poderia ser fatal, com uma imagem impressionante. O piloto Grosjean saindo do carro em chamas. No automobilismo, um recorde que parecia imbatível caiu em 2020. Lewis Hamilton atingiu o número de 92 vitórias, superando as 91 de Michael Schumacher. O piloto inglês, que utilizou a grande exposição da categoria para chamar atenção para a violência policial contra negros, continuou a vencer depois do recorde. Na vitória de número 93,
confirmou o heptacampeonato seguido do Mundial de Construtores para a Mercedes, também um recorde. E na 94ª vitória, confirmou o próprio heptacampeonato, também igualando Schumacher como os 2 maiores campeões mundiais da Fórmula 1. Logo na primeira volta do GP do Bahrein, o piloto Romain Grosjean foi atingido por Daniil Kvyat. O piloto francês perdeu o controle do carro e bateu de frente com um guardrail. Com a força do impacto, o carro partiu ao meio e explodiu. Grosjean ficou cercado pelas chamas por mais de 20 segundos, mas conseguiu escapar. A equipe de emergência rapidamente chegou ao local. O piloto teve queimaduras nas mãos. A disputa acirrada pela presidência dos Estados Unidos. Um recorde de votos e Joe Biden é o novo presidente eleito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram às urnas para as eleições mais importantes em décadas. E elas foram agitadas desde as primárias. Do lado do Partido Republicano, o presidente Donald Trump aparecia como favorito à reeleição. Já no Partido Democrata, as primárias foram recheadas de candidatos. Entre os mais de 20 postulantes, alguns chamaram mais atenção. A senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, o ex-prefeito de South Bend, em Indiana, Pete Buttigieg, o bilionário ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, e o senador por Vermont, Bernie Sanders, que reuniu importantes apoios e foi o último a anunciar a desistência da candidatura para a vitória do ex-vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden. Outra candidata que participou das primárias democratas foi a senadora pela Califórnia, Kamala Harris, que acabou sendo escolhida como vice-presidente. A oficialização das candidaturas ocorreu durante a pandemia, tema que marcou toda a campanha. Analistas acreditam que a pandemia foi decisiva para o resultado final. Com medo de comparecer às urnas no dia 3 de novembro, milhões e milhões de americanos decidiram votar de maneira antecipada. A votação por correio bateu recordes, apesar das críticas de Trump. Ao somar os eleitores que foram às urnas na terça-feira de eleições, o comparecimento foi o maior em mais de 100 anos. Na noite das eleições, Trump reivindicou a vitória. O início das apurações indicava um cenário favorável aos republicanos. Mas com a contagem dos votos pelo correio, a situação se inverteu e mais estados indicaram a vitória de Joe Biden, entre eles Arizona, Geórgia, Nevada e Pensilvânia, decisivos para o anúncio da vitória do democrata. Enquanto os estados iam confirmando a vitória, Biden começou a transição. E o que todos temiam está acontecendo. A segunda onda da pandemia do novo coronavírus parece ser mais devastadora do que a primeira. Países que tinham sido pouco afetados no começo da pandemia registraram números altíssimos de infecções. E locais que sofreram na primeira onda voltaram a registrar curvas ascendentes de casos. Várias nações precisaram voltar a decretar medidas de contenção do vírus. Nos Estados Unidos, vários estados impuseram novos isolamentos, inclusive com o fechamento de escolas. Na Europa, a Áustria fechou escolas e comércios não essenciais, enquanto a Alemanha decretou confinamento parcial até o início de janeiro. A Suécia, que teve uma abordagem menos rígida na primeira onda, restringiu as reuniões públicas de mais de 8 pessoas. O alerta é para as 2 primeiras semanas de 2021, que podem ter um aumento de casos. França, Espanha, Reino Unido, Itália e outros países precisaram implementar medidas para diminuir as curvas de contágio antes das festas de final de ano. Os profissionais de saúde e da ciência foram de fundamental importância nesse ano de 2020. A dedicação incansável na busca do tratamento e da cura de doentes deu forças para continuar a batalha até o esgotamento. E tanto esforço valeu a pena. A descoberta de vacinas e os testes foram realizados em tempo recorde. Alguns países já começaram a campanha de vacinação contra o coronavírus. A corrida por uma vacina que nos protegesse contra a Covid-19 era o que trazia esperança no mundo, que passou o ano de 2020 encarando de frente o inimigo, o novo coronavírus. Laboratórios de países diferentes uniram forças, com o objetivo de acelerar os resultados. E as parcerias foram feitas também para a testagem. No Brasil, várias vacinas na fase 3, que é a última antes da aprovação,
vieram para que os profissionais da saúde ajudassem nos estudos. O país foi uma boa opção, já que o aumento de casos coincidiu com o momento da chegada das vacinas para a última fase, de testes em humanos. Foram estudadas no Brasil a vacina produzida pela americana Pfizer em parceria com o laboratório alemão BioNTech, a da Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica britânica AstraZeneca, da Johnson & Johnson e a Coronavac, da chinesa Sinovac, que tem parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo. Nesse fim de ano, 6 vacinas contra a Covid-19 começaram a ser aplicadas ao redor do mundo. A Rússia foi o primeiro país ocidental a aprovar uma vacina, em agosto. A Sputnik V, com 95% de eficácia, começou a ser distribuída a profissionais de saúde, idosos e professores. O Reino Unido começou a campanha com idosos e profissionais da saúde após a aprovação da vacina da Pfizer-BioNTech. Os Estados Unidos já usam, além dessa da Pfizer, a vacina da Moderna para imunizar sua população. E no Brasil, a vacinação só vai poder começar quando algum imunizante tiver autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O governo investiu em vacinas de diferentes países para garantir mais opções. Segundo a Anvisa, os imunizantes desenvolvidos pelos laboratórios AstraZeneca, Sinovac, Pfizer e Janssen são os mais promissores. A campanha nacional de vacinação está prevista para começar no primeiro trimestre de 2021. Em 2020, a ciência continuou avançando. Cientistas encontraram fosfina nas nuvens de Vênus. Cientistas anunciaram a descoberta da presença aparente do gás fosfina nas camadas de nuvens de Vênus, um gás presente na Terra e que gerou perguntas sobre a origem do elemento. Esta foi a primeira vez que o composto foi encontrado em um dos planetas rochosos do nosso sistema solar, além da Terra. A fosfina foi detectada pela observação da atmosfera de Vênus com 2 radiotelescópios e pode ter origem biológica. Está chegando a hora de encerrar o ciclo, terminar o ano que vai entrar para os livros de história e vai ficar marcado na mente de muita gente. 2020, o ano da pandemia. Uma boa noite para você.